Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Esporte Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta, apresentador do programa Esporte Show que já está há 3 anos falando sobre esportes, trazendo atletas, dirigentes, presidentes de confederação, treinadores, né? E hoje, muito especial, nós vamos trazer um professor que está aí adentrando na madrugada em Portugal, realizando um trabalho muito bacana sobre dupla carreira, né? Então daqui a pouquinho conosco vai estar o professor Dr. Felipe Rodrigues da Costa falando diretamente de Portugal conosco, turma. Então eu já vou mandar aqui para ele a solicitação aqui. Vamos já falar desse tema que é super relevante aí, galera. Lembrando, o programa Spot Show de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 19 horas, tá? De segunda a sexta, e amanhã nós vamos estar diretamente de Calgary, no Canadá, conversando com Nicole Silveira, primeira brasileira atleta de skeleton, galera. Então, talvez em 2022 nós vamos ter a primeira atleta, nós vamos estar conversando com ela e ela contando um pouquinho da sua trajetória. Seja muito bem-vindo, Dr. Felipe Rodrigues. Tudo bom, Marcelo? Boa noite. Boa noite, um prazer poder estar recebendo, um prazer poder estar conhecendo você agora, mesmo à distância, né? Nesse novo formato que estamos vivendo por enquanto. Pois é. Legal. Obrigado pelo convite. Satisfação em poder falar da dupla carreira, né, para o pessoal aí. Não, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado por você abrir um espaço na sua agenda aí, até adentrando a madrugada. Aí, você fala de que cidade aí em Portugal, Felipe? Eu estou em Coimbra. Coimbra, bacana, bacana, muito legal, muito legal. A gente é filho, né, de família portuguesa, então com certeza já estamos com um aperto do coração aí, né? E sempre falando de Portugal é muito gostoso, muito bom. Faz tempo que você está em Coimbra, Fernando? A gente chegou em agosto, eu vim com minha família, minha esposa e meu filho. E aí chegou mais um membro em dezembro, nasceu aqui. Bacana, bacana. E a gente chegou em agosto, tinha previsão de voltar agora também em agosto, né, ficar um ano. Mas aí com essa pandemia, cara, a gente resolveu estender, e aí eu estendi o máximo que eu consegui e devo ficar aqui até janeiro. Legal, muito bom, muito bom. Turma, seguinte, hoje nós vamos conversar sobre dupla carreira, um tema importantíssimo, um tema que a gente, muitas vezes, de forma indireta, a gente aborda ele, mas ele sempre está, assim, passando, né, nesse universo nosso enquanto professores, enquanto treinadores, né? E muitas vezes a gente até, de forma, ao meu ver, né, como a melhor palavra que eu posso encontrar, de uma forma leviana, a gente até, de uma forma, estimula que o jovem atleta abandone o estudo, né? E se comprometa no futuro profissional para que ele possa estar performando. Então, é super importante hoje a gente estar trazendo esse tema à tona, né? Da dupla carreira. Professor Felipe, por favor, quando é que você começou a estudar aí sobre a dupla carreira, né? E o que te despertou esse interesse tanto ainda sobre o tema, né, de multicarreira? De dupla carreira, desculpa. Então, Marcelo, eu terminei o mestrado em 2009, e aí o meu orientador, eu tenho o mesmo orientador desde a graduação, né? Graduação, mestrado, e aí eu fui concorrer a uma vaga no doutorado, no Rio de Janeiro, na Universidade Gama Filho, e no mestrado eu estudei crônica esportiva, né? Construção de identidades no futebol, a partir das crônicas do Tostão. E aí eu construí um outro projeto também de análise de construção da identidade no futebol, mas com crônicas de outros países, para fazer uma comparação, né? E aí eu chego na entrevista, meu orientador vira e fala, olha, eu estou migrando de tema, e sabe quando você chega com um projeto assim, cara, esse projeto é sensacional, sabe? E aí ele, não, mas eu estou mudando de tema porque ele fez um pós-doc no Porto, e sobre educação do corpo com os atletas, e aí chegou o tema da dupla carreira. E meu tema agora é esse. Ah, então tá bom, então vamos lá na dupla carreira.
E como eu sou educador físico, né, acabou que calhou, cara. Eu fui fazer educação física por causa de esporte, né, para entender melhor algumas dinâmicas do esporte. Aham. E aí eu construí o meu projeto em cima da dupla carreira e cheguei ao futsal feminino em Santa Catarina. E desenvolvi minha pesquisa com relação a como que as atletas de futsal naquele estado se organizavam para poder conciliar a formação esportiva com a formação educacional. Maravilha, não, sensacional. E me fala uma coisa, Felipe, o que significa, né? Vamos deixar bem claro para a galera que está nos acompanhando, o que é essa dupla carreira esportiva, né? O que significa aí a dupla carreira esportiva? Olha, vamos lá. Não é tão simples definir assim, sabia? A gente conversa com várias pessoas da educação física, do esporte, e o entendimento de dupla carreira passa por uma coisa básica. A dupla carreira ela é construída pelo atleta de alto rendimento. A gente não está falando dos atletas ou daquelas pessoas que participam de atividades esportivas, de representação, né, no caso dos jogos universitários, mas a gente pode ter atleta de alto rendimento nos jogos de representação. São duas coisas diferentes. A gente não está falando daquele cara que participa das atividades esportivas da universidade enquanto lazer, né? A gente está falando, enquanto dupla carreira, é sempre alto rendimento. Então, eu estou falando do sujeito que participa de jogos sul-americanos, de campeonatos nacionais, que estão em formação também, né, no processo de formação esportiva para o alto rendimento. Então, a primeira coisa é essa. Não tem nada a ver com ser profissional, né, porque o profissionalismo diz respeito a você ter carteira assinada, né, ter contrato de trabalho. Então, não é nada disso. Você está numa situação de formação para o alto rendimento ou já no alto rendimento. Por que isso? Porque a dupla carreira, ela também não é só com o estudante atleta, ela é com o trabalhador atleta. Então, quando você tem dois tempos em tensão na sua rotina, você está em dupla carreira. Então, só para você ter uma ideia, Marcelo, e quem está ouvindo a gente está dizendo assim, atletas de 15 anos que tem uma jornada semanal de 40 horas. Esse cara está em dupla carreira, porque ele tem 20 horas na escola e tem 24 horas de treinamento, porque às vezes treina sábado. Então, essa é uma rotina extenuante que coloca em tensão dois processos de formação, né? O esporte e a escola. Em outros casos, a gente tem as pessoas que trabalham, fazem uma jornada normal de 6, 8 horas diárias, e ainda vão despender aí mais 2, 3, 4 horas de treinamento. Então, essas pessoas fazem aí 55, 60 horas de atividade por semana. Então, eles têm que tentar conciliar isso, né? No nosso caso, a gente acaba focando mais no estudante, né? Seja ele do ensino fundamental, médio ou da universidade. Hoje, a gente, no grupo de pesquisa lá que eu coordeno na UNB, a gente está preocupado exatamente nessa transição do ensino médio para a universidade e o percurso dele na universidade. Então, como é que esse sujeito faz para treinar e conciliar os seus estudos, né? Você deu um exemplo interessante, né, com relação ao abandono dos estudos aí, né? E tem um fator fundamental no Brasil que a gente vê muito essa cultura do futebol. O atleta que ganha milhões e milhões, mas isso não é a realidade. Isso é a minoria da minoria da minoria para o próprio futebol. Menos de 2%, salvo engano, ganham mais do que 20 mil reais por mês. Isso é um público muito pequeno, perto daquilo que a gente imagina, né, desse glamour todo aí, desse retorno financeiro. E o futebol é um mercado muito forte em termos econômicos, e a gente está falando aí de 2% desses atletas que acabam ganhando esse dinheiro todo. Então, quando a gente vai para modalidades que não tem essa força midiática toda, como tênis, como o vôlei ainda tem algum tipo de espaço na mídia, né? Alguns atletas têm contrato de trabalho, mas quando a gente fala de atletismo, de remo, de canoagem, dessas modalidades que a gente vê a cada 4 anos, né, por causa dos Jogos Olímpicos,
a gente está num limbo total, porque a legislação acaba atendendo às questões educacionais, né? Você tem Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem vários dispositivos legais que atendem ao estudante, você tem alguns dispositivos que atendem ao atleta, mas basicamente é o sujeito do altíssimo rendimento, que tem algum tipo de perspectiva para isso, mas o cara que está entre uma coisa e outra, a gente considera que está no limbo, né? Então, o que esse cara o que vai acontecer com esse sujeito? Então, dupla carreira é isso. É uma conciliação exitosa entre a sua formação esportiva, o seu tempo do esporte, com o seu tempo da escola ou da universidade, ou do trabalho. Porque a gente também tem aqueles que estudam, treinam e trabalham, né? Sim. Que até é o caso da nossa entrevistada de amanhã, a Nicole Silveira, atleta de skeleton, que mora em Calgary, no Canadá, que também é enfermeira, né? Então, além de atleta, ela também é enfermeira, né? Então, e passando por esse momento hoje de alta tensão, né? De ser enfermeira nesse momento. É mesmo. Pode falar. Exatamente. Então, amanhã a gente vai até descobrir um pouquinho mais como é que ela concilia esse tempo dela aí. E, Felipe, me fala uma coisa. Existe uma importância muito grande, né, da gente tentar equilibrar a carreira escolar com a carreira do atleta, né? Isso é fundamental. A gente tem muito exemplo aí de jogador de futebol que fala que fugia da escola, né? E todo mundo fica rindo, parece uma coisa... São anedotas, assim, né? Que a gente escuta e muita gente até acha isso legal, acha interessante, coloca algum tipo de... romantiza essa situação, né? Isso aí está completamente errado. Perfeito. O ensino fundamental e médio no Brasil é obrigatório. Então, a criança, o adolescente, eles têm que ir para a escola. A sua formação esportiva é uma opção de vida, né, que você negocia em casa, que você acaba negociando também no seu clube a partir do seu rendimento esportivo, dos seus resultados, que você, a partir do momento que você inicia, você vai passando por transições até você chegar a algum sucesso esportivo que te permita dizer, olha, agora eu vou aumentar minha carga de treinamento e vou vislumbrar aí uma carreira esportiva de alto rendimento. E é fundamental que a criança, o adolescente, ele tenha condição de equilibrar esses dois tempos de formação. Porque o esporte não vai te dar um diploma, né? Isso a gente fala sempre, ninguém vai te dar um diploma porque você viajou e porque você teve conhecimento cultural que você não tem enquanto viver só no Brasil, né? Ou viver só na sua cidade. Então, o capital cultural não institucionalizado, que é exatamente essa coisa que a gente ganha viajando, conhecendo novas pessoas, novos idiomas, novas culturas, que não é o capital cultural institucionalizado, que é o papelzinho que a gente ganha na escola e na universidade. Então, é fundamental que as pessoas entendam isso, que existe uma importância na sua formação esportiva, não só pelo ganho cultural, mas resiliência, responsabilidade, capacidade de organização, né? Então, é fundamental que a gente tenha condição de que esse jovem, essa criança, desenvolva o seu potencial esportivo. Porque o seu potencial escolar, acadêmico, ele de alguma forma já está garantido por lei. Mas no Brasil hoje, diferente de vários países, né, como Estados Unidos, aqui na Europa, mas que é bom deixar claro, os americanos têm um sistema de formação diferente. Então isso tem que ser muito bem marcado aqui. Não dá para comparar Brasil com os Estados Unidos. Então, é isso que você falou, a importância é essa, porque a gente tem políticas de desenvolvimento esportivo de alto rendimento. Né? O Brasil tem minimamente um projeto para se tornar uma potência olímpica. É só entrar no site da Secretaria de Esportes hoje, né? O antigo ministério. Então, é alguma intenção política do Brasil se tornar uma potência esportiva. Agora, a gente não vai fazer isso sem pensar no lado estudantil. Porque o principal motivo do abandono dos atletas é exatamente o estudo. Porque na hora que apertar para algum lado, em geral eles abandonam o esporte.
né? Então, todo investimento que foi feito ali depois de 10, 12 anos, ele vai chegar ali na transição, que normalmente é essa, né, do ensino médio para a universidade, é nesse momento que eles acabam abandonando, né? Ou abandonam temporariamente para se dedicarem a uma possível entrada na universidade. Perfeito. E essa evasão escolar, eu acho que ela não está ligada somente a classes sociais, não, né? A gente vê atletas de diferentes níveis sociais que acabam abandonando os estudos em prol do esporte, em prol daquele momento esportivo, né? Ou estou errado, doutor Felipe? Então, o abandono educacional para o esporte, ele tem que ser uma negociação familiar muito forte. E o que está influenciando nisso também é o retorno financeiro que ele vai ter. Então, a gente tem alguns dados levantados. O esporte que consegue te fazer abandonar o estudo é o futebol, né? Que tem uma possibilidade, uma perspectiva de que, olha, eu vou agora, de alguma forma, abandonar os meus estudos aqui obrigatórios, ensino fundamental médio, ou secundarizar de alguma forma assim, muito, muito pesada em favor do esporte, é o futebol. Então, outras modalidades como vôlei, basquete, a gente tem dados já de saltos ornamentais. Essas modalidades, o sujeito ele vai conciliar, de uma forma ou de outra ele vai tensionar ali uma conciliação. É importante dizer também, Marcelo, que nada disso é linear. Sim. Então, da mesma forma que eu tenho períodos que eu vou me dedicar mais ao meu treinamento, porque está chegando uma competição e eu preciso apertar mais o meu treinamento aqui 2 meses antes, e eu vou deixar talvez os estudos ali, não de lado, mas a minha dedicação vai ser menos pesada. Por outro lado, quando ele tem prova, quando ele tem algum teste mais forte na escola, ele também vai dar uma segurada nos treinamentos para se dedicar aos estudos, porque aquilo para ele é fundamental, para a família é fundamental. Esse atleta sabe que a carreira esportiva dele, enquanto o retorno financeiro é limitado, e aí ninguém me convence de que o sujeito ganhar uma bolsa de 15 mil reais é sensacional, fantástico, porque ele não vai fazer isso durante 20 anos, né? A gente precisa estudar isso. Quanto que efetivamente um atleta vai ganhar, quanto tempo ele passa para recebendo isso, e as pessoas também acham que isso vai direto para o bolso, mas muitas vezes ele banca toda a estrutura esportiva dele com 15 mil reais. Esse dinheiro é muito pouco. Sim. Em determinadas modalidades, isso é muito pouco. Não é aquela coisa que eu tenho 15 mil reais livre aqui para viver. Ele tem que comprar material para pagar o treinador, para pagar nutricionista, fisiologista, comprar a alimentação adequada. Então, a gente acha que ganhar 15 mil reais no Brasil é muito dinheiro. Mas para esse cara, às vezes, não é. Exatamente. Tá? E são pouquíssimos que ganham 15 mil reais, que a bolsa do bolso é o valor do Bolsa Atleta Olímpico. Né? Então, pouquíssimos chegam lá. Então, essa situação da expectativa é fundamental. Então, a conciliação, entendendo que ela é pendular, né? Ela às vezes tende para um lado e às vezes tende para o outro, e que o Estado deveria dar condições. Né? Vou citar o caso aqui de Portugal. Portugal, você entra para uma lista de atletas de alto rendimento, reconhecido como atleta de alto rendimento, e aí você tem alguns dispositivos, eu não vou chamar de privilégios, mas você tem dispositivos que vão favorecer a sua condição esportiva. Então, o sujeito ele vai viajar para uma competição, ele tem direito de viajar, ele vai ter a sua condição estudantil respeitada, a sua condição atlética respeitada. No Brasil, hoje, o sujeito que viaja para a competição escolar, ele não tem garantia nenhuma da justificativa da falta, da reposição de prova, da reposição de conteúdo. Isso é tudo negociado diretamente atleta-professor. Isso é um absurdo. Né? E às vezes a escola investe no aluno e vai dar a falta para ele. Isso acontece muito nas universidades. As universidades hoje, a gente vê muito isso, né? Porque a universidade paga a inscrição do atleta para jogos universitários. Não é barato. Paga a viagem para ele ir para o evento.
E aí basta um professor dizer assim, eu vou te dar a falta e você não vai fazer a prova que eventualmente você vai perder. Ele vai dizer, eu não vou então. E aí tem o valor da inscrição, o valor da viagem, as diárias, a hospedagem, com dinheiro do Estado, é dinheiro público, isso é dinheiro nosso, Aham. e ele não vai poder viajar porque ele não tem condição de voltar e fazer a prova, sabe? E aqui, inclusive, atletas de altíssimo rendimento reconhecidos, né, tem vários critérios ali que ele precisa atingir, ele Certo. tem vaga na universidade, sabe? Ele tem vaga, ele não disputa como a gente disputaria no vestibular. Então, se eu atendo aos critérios do Estatuto de Alto Rendimento Português, eu solicito a minha entrada na Universidade de Coimbra, na Universidade do Porto, na Universidade do Minho, aonde for. Eu levo o documento, agora, eu tenho que cumprir as exigências acadêmicas, eu tenho que ter nota. Então, eu quero fazer a medicina, eles me exigem 18, 20, eu tenho 12, um abraço, meu amigo, você não vai entrar. Não é porque você é campeão olímpico que você vai ter a vaga garantida aqui, não, você tem que cumprir também com os critérios escolares acadêmicos, né? Então Não. é isso, no Brasil hoje não tem nada, Marcelo, nada. E acaba acontecendo esses contrassensos que não tem nenhum sentido, né? E a gente está falando aí no aspecto da dupla carreira, mas a nossa sociedade brasileira ela é cheia desses contrassensos aí, né? E só reafirmando, acho que a posição que você colocou aí, que é muito importante, lembrando uma live que nós fizemos com a Tami Galera, atleta de saltos ornamentais, que ela destaca que aqui no Brasil o atleta de esportes olímpicos ele ganha um status maior a partir da medalha olímpica. Antes disso, durante o processo é muito difícil, né? E ela, como outros atletas, gostariam que as empresas apoiassem durante o processo, né? O processo Uhum. é o caminho mais importante da jornada desse atleta, né? E aonde ele vai estar se constituindo, né, se figurar. Então, isso realmente é muito importante, esse ponto que você levanta aqui, do atleta, do jogador de futebol, que também não é uma realidade, né? Existe Exato. essa coisa mística que rola em torno do futebol, né? Eu fui treinador de natação de um clube aqui de São Paulo, um clube voltado para a base, e a gente viu, tinha um time de segunda, terceira divisão, e que também não tem interesse de sair de lá. E a gente vê a situação, realmente de dar pena, realmente, desses jovens aí, né? Muito Uhum. triste. Gente, eu estou aqui conversando com o doutor Felipe Rodrigues da Costa, diretamente de Coimbra, aqui em Portugal, atendendo a nossa solicitação, aí, falando sobre dupla carreira. Se você quiser seguir o doutor Felipe, @frcosta14, quiser saber mais sobre a dupla carreira, @dupla carreira Brasil, galera. E segue lá, tem várias lives lá no Dupla Carreira Brasil, muito legais aí, que acho que você, treinador, vai gostar de estar assistindo aí e se aprofundando um pouco mais nesse tema que rola com a gente. Professor doutor Felipe, a gente tem esportes que demandam um alto número de viagens, né? Aqueles esportes principalmente disputados em circuito, né? Como Uhum. o tênis, como o vôlei de praia, como o surf, né? E a gente está muito próximo do surf, né? A gente vê isso. Como é que esses atletas eles podem conciliar essa questão da dupla carreira com tanta viagem internacional, doutor Felipe? Deixa eu só pegar o gancho do que você falou antes aí. Só dois comentários rápidos, assim. Vontade. O atleta, o que a gente sente quando a gente conversa com os atletas, assim, ninguém quer ficar milionário, sabe? Eles querem pura e simplesmente ter o direito de desenvolver a sua formação esportiva e a sua capacidade atlética, sabe? A gente tem pesquisa lá na UNB com os atletas da universidade que o que menos importa para eles é o Bolsa Atleta. A UNB tem Bolsa Atleta. Eles falam, né, resumindo aqui os resultados, eles dizem assim: o que a gente precisa de condição de treinar e a garantia de ir para a competição. Ponto. Tanto de representação, que né, é aquela classificação dos atletas, né, o cara que vai participar das atividades da universidade, aquele que vai representar a universidade nos jogos universitários,
e o sujeito de alto rendimento. Então, esses caras, a gente não percebe assim, eu quero ficar milionário com o esporte, eu quero viver isso aqui, a gente sabe que um dia isso vai acabar, então fazer essa transição da melhor maneira possível, né? E a conscientização da sociedade, né? Então a gente vive ali na nossa sociedade, na nossa micro-sociedade universitária. Você tem ideia, Marcelo, do qual é a maior barreira que os atletas encontram dentro da universidade? Dentro da universidade, eu imagino que seja o professor adiar uma prova, né? Ele poder depois fazer algum trabalho, essa aceitação do professor individual de cada matéria, vamos dizer assim. Exatamente. É Como não tem isso? estatuto, exato, como não tem estatuto, ele tem que negociar diretamente com o professor. Tem professor que é muito tranquilo, que aceita. Da Sim. mesma forma que aceita o sujeito ir para um congresso. Então, olha, professor, eu vou para o congresso, uma atividade acadêmica. Como a gente está no mundo acadêmico, não, tudo bem, legal e tal. Agora, olha, professor, eu vou para o Jubes. Ah, vai para farra, sabe? E mesmo assim, Marcelo, na boa, mesmo que ele vá para uma festa, cara, ele vai. Entendeu? Faz parte da vida, meu amigo. Sabe? Eu acho que a gente não tem que ficar regulando, fiscalizando essas coisas, não. Faz parte do evento, cara. Todo mundo aqui vai para festa, etc e tal, faz parte da sua formação também de vida. Então vai para festa, vai ser feliz, cara. Não tem que ficar regulando ninguém. Bom, mas você perguntou das viagens de circuito, né? Cara, isso aí é um grande problema, né? Porque os cursos são presenciais. E aí esse é um problema que aqui em Portugal também ninguém soube me responder. O que você faz com um atleta que falta de 3 meses de aula efetivamente, ele vai ficar um mês e meio fora, né? Não souberam me dizer, porque não tem esses casos. Aham. Né? Isso é interessante investigar até como é que esses caras de circuito fazem. Mas, no geral, ou completam o ensino médio e vão se dedicar ao esporte depois de um dia de entrar na universidade, ou estão fazendo curso à distância. Assim, é uma hipótese aqui, tá? Sim, Nem uma hipótese, é um achismo total. Mas a gente não encontrou atletas até agora de tênis ou de vôlei de praia, né, que é o caso aí que você falou, ou de surf em circuito. eu vou chamar até atenção, porque a gente, né, o Cuca Beta, quem segue o Cuca Beta, a gente apoia alguns surfistas aqui, e realmente a gente vê, né, e a gente estudou muito todo o percurso, né, de uma carreira de um surfista, que a gente vê que realmente o surf ele conseguiu se constituir como um esporte. Tem televisão, tá antenado com a Uhum. linguagem moderna hoje. Tem os ídolos, tem os grandes confrontos entre os próprios ídolos, né? Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje é que a garotada no ensino médio, praticamente, ela abandona, porque muitas vezes, para você ir para uma competição, você tem que chegar uma semana antes para você poder estar se adaptando ao local de prova. E o circuito é constante, né? São várias etapas. E o que a gente vê em algumas instituições que fazem excelentes trabalhos, eu vou colocar aqui técnicos, né? Com esses jovens surfistas, eles dão aula de inglês. Porque hoje, se você entrar no circuito, você vai ter que falar inglês. Né? Uhum. Isso é obrigatório, né? Não é que nem no UFC, que tem um rapaz ainda que traduz lá. É obrigatório você falar inglês. Então, assim, por um lado é muito legal, porque você está dando inglês, mas, por outro lado, você acaba abortando toda a estrutura, né, de um ensino que a gente aí contempla, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta, porque realmente eu imagino que seja, talvez para o EAD seja uma solução, né? Alguns anos atrás, eu não me lembro agora, mas teve um tenista inglês, se não me falha a memória, eu não sei se foi o Andy Murray, no início da carreira, que ele tinha tutores, né? Eu Uhum. não vou aqui cravar para não ser, não Pode ser ser o justo. Agas também. O Agassi também, me parece. Então, assim, por isso que eu te pergunto, porque realmente cada esporte tem a sua característica, né?
mas o que hoje me desperta muita atenção realmente é quando a gente conversa com jovens surfistas aqui. Talvez eu vou perder alguns seguidores aqui, mas não tem problema. Não, a gente tem que levantar esse problema mesmo, né? Pensando em uma causa maior. Então, assim, realmente é uma coisa que nos leva a atenção. E fica aqui uma sugestão, de repente, vocês da UNB até pesquisarem esse universo aí, que eu acho que é interessante. Porque tem dois pontos aqui, né? Primeiro é que essas modalidades, provavelmente eles vão entrar num circuito mais pesado depois dos 17, 18 anos. Então, eles já concluíram o ensino obrigatório. E o que a lei diz? A matrícula é obrigatória. E o desempenho satisfatório. O que significa desempenho satisfatório? É ser aprovado no final do ano? Né? O que significa isso? Porque mesmo assim, com nota, né, tem um comentário aqui sobre o tênis do marido que trancou a faculdade 2 vezes. É aquela coisa. Tem professor que diz, eu conheço, a gente tem relatos dos alunos lá de universidades, não necessariamente da UNB, que tem professor que fala assim, se você tiver a nota para passar no final do semestre, meu amigo, vai ser feliz. Sabe? Certo. Agora, tem professor que diz, você tem que ter a nota e o mínimo de frequência. Né? Agora, dependendo do caso, é o que a Mari aqui, né? A Mari está falando. Vai trancar a faculdade. E não tem muita solução. O Hugo está falando aqui, o Hugo é um parceiro de pesquisa aí também. O Agassi, né, Hugo? Ele relata no livro dele que a mãe fazia as provas para ele no ensino à distância. Né? Ou seja, ainda tem isso, né? Tem isso, né? Você está matriculado no ensino à distância, tem a matrícula garantida, que é o que se exige a lei, mas a minha mãe vai fazer isso. Então, o meu pai, alguém vai fazer isso para mim. Então, isso também é outro problema. E, Marcelo, agora que a gente está nessa onda online, aqui na Universidade de Coimbra, os alunos estão fazendo prova, então eles têm que ficar direto no computador e tem um fiscal de prova com uma tela gigante aberta com todo mundo, ele fiscalizando as pessoas. Tá. E você tem que deixar seu microfone aberto para saber se você está conversando com alguém. Tem que deixar a câmera sempre ligada, sabe? Eu não tinha pensado nisso. Realmente é uma boa observação aí. Né? Então, assim, mas será que a prova é ainda um mecanismo de avaliação nesse novo normal, entre aspas, aí, né? A UNB aprovou agora o retorno do calendário acadêmico. Então, quando tiver avaliação, vai ser o modelo tradicional? O que a gente vai fazer enquanto avaliação agora? Aí eu vou ficar vigiando um monte de aluno fazendo prova, cara? Sabe? Não sei o que vai acontecer. É um momento que a gente está em transformação. Eu acho que a pandemia ela só vem acelerando, né? A gente vê aí espalhado pelo mundo alguns modelos de nova educação, né? Eu acho que é toda uma questão da gente depurar isso, né? E eu acho que a gente precisa abraçar essa novidade, né? A gente muitas vezes fica com medo do novo, né? Que é normal, mas eu acho que de alguma forma a gente precisa abraçar e aprender, né? Aprender junto com essa transformação, né? Exatamente. Então agora é o que vai acontecer, né? Como é que vai avaliar, como é que vão ser as aulas. Eu tenho relatos de amigos que estão dando aula que, assim, acabou a aula, tudo bem, pessoal? Acabou a aula, boa noite. Aí fica uma pessoinha lá, fica ainda um ícone, né? Fulano, tem alguma dúvida? Não tem resposta. Fulano, alguma dúvida? Ou seja, a pessoa não está lá. Ligou e saiu. A pessoa não está lá. Então, eu vou obrigar todo mundo a ligar a câmera. Sabe? Como é que isso vai funcionar agora? Então, ver o que vai acontecer e ter paciência e tirar alguma lição do que está acontecendo. E aprender isso, né? Eu acho que a gente está para aprender todos os dias, né? Todos os dias. Até eu não estou gostando muito, eu particularmente, a gente não gosta muito dessa novo normal, porque acho que o novo vem todo dia, né? Todo dia a gente é impactado com coisa nova, todo dia a gente precisa reaprender, né? A expressão do lifelong learning, ele vem para ser aí vivido
constantemente, a gente não pode parar nunca de estudar, né? Não vamos só estudar durante a pandemia, precisamos estudar sempre, né? Muito bom. Galera, quem quiser seguir aqui o professor Dr. Felipe Rodrigues Acosta, aí siga pelo @frcosta14, ou se você quiser saber mais sobre a Dupla Carreira, @Dupla Carreira Brasil. Se você não conhece o Cuca Beta, aqui de segunda a sexta, com o programa Sport Show e muita coisa relacionada ao esporte, @Cuca Beta, galera. Professor, a gente conversa, né? Eu sou oriundo da natação, principalmente, então eu converso com muitos treinadores da base, muitos treinadores da base passam por aqui, né? E aquela conversa de borda de piscina, né, aquele que eu falo que muitas vezes é o muro das lamentações, né? Que a gente tem. Que é a questão, né, que todo ano ou todo semestre permeia as conversas, que é a presença dos meninos, né, da garotada. E quando eu estou falando da garotada, aí vamos falar das categorias mirins, mirim, infantil, juvenil, nós estamos falando aí de 10, 11, 12, 13, 14 anos, que está no processo de desenvolvimento normal, né? E o que acontece? Os treinos, muitas vezes, não acontece 100% de presença dos jovens atletas, né? Porque muitas vezes aí é, né, a desculpa da família. Não, meu filho precisa estudar para a prova, meu filho tem outra atividade. E aí sempre fica aquela discussão, né? Como é que a gente vai educar os pais para educar as crianças? Ou como é que a gente, enquanto treinador, pode, né, influenciar a criança, pode ensinar a criança? Ou seja, a minha pergunta, professor, como é que a gente pode, enquanto treinador, estar ajudando essas crianças, essas famílias, né, a se organizarem, a terem um melhor aproveitamento aí da sua agenda? Então, aí que tá. A pergunta é de quem seria essa responsabilidade, né, de construir esse programa na ausência de algo oficial no Brasil. Então, a sua pergunta é como é que o clube, né, como é que o treinador pode fazer isso? Eu acho assim, Marcelo, é compreender a situação da criança e do adolescente, né? Eles são estudantes e são atletas. Então, a gente pode estabelecer uma discussão aqui a partir da especialização precoce. Ela funciona ou não funciona? Na ginástica, aproveitando que a Maria Clara entrou aí, né? Ela trabalha lá no grupo com a gente também, está fazendo o TCC dela com ginástica. Tem-se um entendimento do que é a especialização precoce. Na natação, eu já ouvi que a especialização precoce é considerada a partir do momento que o atleta escolhe uma prova e não a partir do momento que ele se especializa naquele esporte, na natação de maneira geral. Perfeito. Então, o que o treinador pode fazer, o que o professor também na escola poderia fazer? Primeira coisa, é entender que aquele atleta, que aquela criança, ela está numa condição atípica. Eu vou usar o termo atípico porque é o que tem, por exemplo, no estudo italiano, dessa condição da dupla carreira. Para o atleta, para o artista, né? Também não é só o atleta que passa por isso. O artista, o músico, também passa por essas situações. Então, é um sujeito que vive uma condição diferente. Então, o clube precisa entender, as federações precisam entender. Tem um exemplo fantástico, né, do aspecto negativo, que teve um ano que o Ministério da Educação e o Ministério do Esporte marcaram Enem e jogos escolares para o mesmo final de semana. Isso não existe. Então, é compreensão. Sabe, são 52 finais de semana e os caras acertaram. É um negócio assim, a chance disso acontecer é Brasil mesmo. E aí, o que pode fazer? Entender a situação. Que em alguns momentos ele vai ter mais tempo para dedicar ao treinamento. Em alguns momentos ele vai ter que estudar. Ele não pode deixar de ir para a escola, ou eventualmente, né? Aí vai ser a condição da família de entender. Tentar organizar os calendários de competição, os calendários escolares. Né? É mais fácil organizar o calendário de competição, talvez. Né? Isso aí tem que juntar confederação com Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, conversar, ver quais são os calendários.
para se evitar isso, porque imagina, a UNB tem o programa de avaliação seriado, que começa no primeiro ano. Então, no primeiro ano você faz uma prova, no segundo e no terceiro. Como é que o atleta de Brasília, o jovem de Brasília, lida com isso? Porque eu estou sendo avaliado. Tudo bem que a prova do terceiro ano tem um peso maior, mas será que existe conversa? Eu duvido que exista conversa, né, para você ter esse atendimento. Até porque, Marcelo, a gente está falando de um público muito pequeno no Brasil, né? Uma população de 220 milhões de habitantes. Calcula-se que 3% da população seja atleta de alto rendimento, uma população muito pequena, ou tem potencial de ser atleta de alto rendimento. Então, sensibilizar a sociedade, né? Imagina como é que foi, a gente que tem um pouco mais de idade aí, lembra de como é que foi aquela guerra das cotas raciais e sociais, né, no início. Perfeito. Então, você vai conscientizar as pessoas de uma coisa que para mim é óbvia, né? Não sei como é que as pessoas aí que estão assistindo a gente lidam com isso, mas para mim é óbvio, né? A gente pode discutir se vai durar eternamente, se vai durar um determinado período de tempo, mas tem que ter algum tipo de sintonia com essas causas, sabe? E o atleta é a mesma coisa. Então, sensibilizar a sociedade é complicado, né, cara? A gente está vendo o que está acontecendo no Brasil. Então, sensibilizar. As pessoas têm que ter esse entendimento de que é uma criança, um jovem, que precisa dar conta dos estudos, porque o esporte de alto rendimento é um período curto, de ganhos financeiros limitados, o que vai garantir sujeito no mercado de trabalho durante 30, 40 anos é o diploma, no final das contas. Sim. Então, tem que ter essa condição de iniciar na modalidade, se especializar, chegar à sua fase de maestria, né? Chegar ao alto rendimento e ter a condição de fazer a transição também para fora do esporte. Então, isso é fundamental. Quem deveria se envolver nisso? Escola, clube, no nível maior, secretarias de esporte, secretaria de educação, no nível maior ainda, os ministérios, patrocinador. Quem está envolvido nisso, de alguma forma, deveria ter essa compreensão e buscar o que a gente chama de modelo de formação holístico, né? Modelo de formação integral, que é exatamente isso, desde a iniciação, sabendo que pouquíssimos vão chegar ao alto rendimento, mas oferecer programas de atividade física, porque isso implica na saúde da população, isso implica em menos investimentos com relação à saúde, né, porque você tem uma população mais saudável. Então, acho que a gente acaba não discutindo só dupla carreira, a gente está discutindo políticas de esporte, políticas educacionais, políticas de saúde para a população de maneira geral. Mas especificamente sobre a pergunta do treinador, né, tem que entender, cara. Assim, tem que entender, porque tem o pai que está ali pressionando o menino para tirar nota. As mensalidades no Brasil não são baratas, né, para aqueles que estão em escolas privadas. Então, na cabeça da família, da maioria pelo menos, a formação escolar é principal. Tá? No vôlei, isso no vôlei, Marcelo, assim, era muito claro. O vôlei era praticamente um hobby para a maioria dos homens e das mulheres que praticavam. É claro que vai sair um ou outro dali. Como a gente chegou a conversar com 2 ou 3 de um universo de 60. Então, a compreensão tanto da família quanto dos clubes, dos gestores, isso aí é fundamental. É compreender. Tem até uma pergunta da Mari aqui, né? Hoje vejo muitas crianças faltando nos treinos da semana de provas escolares. O que você acha sobre isso? O que eu acho? Quando falta os treinos para fazer prova? Ela coloca a situação, né, aqui das crianças faltarem, principalmente na semana de provas escolares, né? E aí ela pergunta a sua opinião, né, nesse aspecto aí. Eu acho natural. Natural, né? Natural, a família. E pode ser que ele falte ou diminua a sua frequência 2, 3 semanas antes. Sabe? Vai depender daquilo que eu falei. Qual é o nível de rendimento desse atleta?
Eu trabalhei com esporte universitário, em uma faculdade de medicina. E aí não era alto rendimento. Então, quando chegava a determinada prova era um professor específico. Então eu perguntava, quem está no quinto período? Quem levantava a mão já sabia que 3 semanas antes da prova do sujeito iria faltar, porque era uma prova terrível. Perfeito. Então, você imagina um garoto de 12, 13, a idade que for, ele que tá na escola, seja fundamental ou médio, tem uma prova que ele precisa ser aprovado, ele precisa passar, ele precisa de nota, com a família atrás dele questionando como é que vai ser essa situação, por mais que entenda, eu acho natural É. que um ou outro não vá ao treinamento ou que diminua o ritmo de treinamento, né? Agora, no futebol, talvez isso seja diferente. Uhum. Eu vou até colocar aqui uma questão que o pessoal do Grêmio Náutico União de Porto Alegre, eles fizeram com a equipe deles, se não me falha a memória, foi com a equipe infantil deles, que eles criaram um segundo turno de treinos, né? Então, naquele horário que as crianças elas não poderiam estar presentes, né? A criança, teoricamente, ela tem um segundo horário onde ela pode estar treinando naquele dia. E isso vem amenizando muito aí a questão da constância dos treinos, né? Então, eles deram um jeito lá, desenharam a piscina e criaram um segundo horário onde a criança não foi lá das 15 às 17, ela pode ir às 19 horas lá treinar, ou seja, ela pode fazer as suas obrigações escolares, pode se preparar e aí ela vai num segundo horário, se for possível dela ir, né? E com isso eles têm alguns números bem interessantes aí de frequência, né? Que eles aumentaram aí nessa última temporada. Mas como que fica o lado da criança, né? Porque eu não estou indo treinar às 17 por algum motivo. E aí você me dá a opção de treinar às 19. Mas, pô, 19 eu quero jantar com a minha família, porque tem um lado social também, né? Então você Sim, aumenta a frequência, mas, pô, eu vou treinar às 19 até às 21, vou chegar em casa às 22, sabe? De repente minha prova é amanhã, e aí eu vou te dizer, Marcelo, obrigado, mas eu preciso descansar para a prova de amanhã. Pô, mas tá vendo? Eu te dou uma opção e você. Acho que a gente também tem que pensar nisso, né? Uma coisa que me questiona muito também é a qualidade dos treinos, né? É a relação, assim, será que treinar 4 horas, a gente não consegue diminuir essa hora de treinamento, melhorando a qualidade do treinamento, uhum. sabe? Na natação mesmo já questionaram isso. Porque tem gente que treina 2 turnos. Nada às 6 da manhã, faz o que tem que fazer e volta para a piscina à noite. A ginástica mesmo mudou o sistema de treinamento dela e hoje consegue alguns resultados, né? Não sei, é pensar, né? A qualidade do treinamento também. Hoje a natação ela já vem também mudando um pouquinho, pensando nesse fator de qualidade, né? Ainda existe as dobras, mas não tanto quanto antigamente, mas ainda existe. Então, ainda Uhum. muitas vezes o nadador ele vai primeiro para a piscina e depois ele vai para a escola, né? E a gente não sabe se ele dorme na aula ou não, né? Pois é, Mas ainda existe isso ainda é frequente, né? Mas realmente aqueles grandes treinos, aqueles grandes volumes que a gente fazia aí nos anos 80, 90, isso já diminuiu, então hoje diminui-se um pouco mais o tempo dessa pessoa estar lá treinando. Mas realmente eu acho que é uma questão, principalmente, acho que da gente tentar um equilíbrio, né? E por isso que nós estamos trazendo para debater, né? E levantar essas questões, né? exato. Que eu acho que são importantes, da gente poder estar avaliando de todos os lados, né? Quando a gente fala aqui de ter um segundo horário, um segundo turno, ver se realmente isso vale, como você colocou, né? Se vale a pena mesmo, né? Se isso não vai estar atrapalhando a questão social, a questão de descanso, a questão de performance na escolar do dia seguinte. Mas eu acho que é válido a gente tentar encontrar soluções, né? E discutir vários pontos de vista. O que eu falo muitas vezes para as pessoas que elas procurem formar um board de pessoas, né? Com diferentes olhares, para que a gente possa tentar encontrar uma solução, né? Só ter
o treinador, só ter o clube, só ter a família, os pais presentes, porque também nós temos muitos pais que hoje, pelos relatos aí de alguns treinadores, estão trocando a escola pelo esporte, né? Então, infelizmente, né, tem pai aí que na pandemia estava desesperado, querendo que a criança, né, de 11, 12 anos continuasse treinando aí, né, para não sei qual campeonato, acho que nenhum vai ter esse ano, né? Pois é. Então assim, a gente, infelizmente, nós temos isso, tem outros problemas que são graves aí, crianças pequenas aí saindo prematuramente da sua cidade, da sua família, para morar em repúblicas, né, em outras regiões aí. É um fato que a gente também não toca muito nesse assunto, que a gente precisaria tocar com mais carinho nisso aí também, né? Galera, sejam todos bem-vindos, conversando aqui com o doutor Felipe Rodrigues da Costa, diretamente de Coimbra, em Portugal. Aí, quem quiser seguir ele, @FRCosta14 ou @Dupla Carreira Brasil, para você saber mais sobre o tema aí da dupla carreira. Vamos comentar agora, doutor, outro problema que acho que a gente precisa ficar muito assim ligado, que acho que são os momentos de transição, né? Porque é onde a gente começa a ter a maior evasão, seja na escola ou seja mesmo pelo abandono da atividade, né? Seja na natação, outros esportes aí, quando a gente começa a aumentar a carga, começa a aumentar a demanda, começa a aumentar a responsabilidade, que é também normal de um funil, né, do alto rendimento aí. Como é que o treinador, na sua opinião, ele deve agir em relação ao atleta, principalmente nesses momentos de transição entre o ensino médio e o início aí da faculdade, do ensino superior? Então, a gente tem ali um momento crítico, que normalmente é aos 15 anos. Né? Com 15 anos, ele está entrando no ensino médio. Mas é importante dizer que os momentos de transição eles acontecem no que diz respeito à escola, quando ele avança nas séries, né? Então, toda mudança de série é um momento de transição. Tem um momento de transição aí mais... A gente tem que ter mais atenção, que é quando ele sai do fundamental e vai para o médio. E quando sai do ensino médio, vai para a universidade. Né? Aqueles que conseguem entrar na universidade. E nos momentos de transição do esporte também. Quando ele vai avançando de categoria, quando ele consegue alcançar melhores resultados, que ele vai ter maiores cobranças. Então, também é momento de transição. Ele vai ter momento de transição biológico também, né? Então, as meninas da ginástica reclamam muito dos treinadores, né? Tem relatos agora, um relato de uma atleta britânica, se não me engano, saiu essa semana, de que o treinador trancava elas numa caixa, alguma coisa assim, porque achava que estava muito gorda, não sei o quê. Então, as mudanças corporais para as mulheres, elas são diferentes. Então, tem relato dessas ginastas com relação a isso. Então, entender essas transições também fisiológicas, né? Uhum. Então, com relação às transições educacionais, a gente tem que ter atenção, porque a demanda vai aumentar, tanto na escola quanto nos treinamentos. Então, quem é responsável por isso? Não é só o treinador, né? De maneira alguma, acho que a gente pode jogar só no treinador, só na escola, só na família. Então, voltando ao modelo holístico, são muitas instâncias, são 3 ou 4 níveis diferentes aí de envolvimento, né? Então, você tem família, você tem o atleta, você tem o clube, você tem a escola, você tem as confederações, as federações. Então, juntar tudo isso, Marcelo, para conversar e chegar em algum consenso vai ser difícil, né? Porque cada um está pensando aí no seu. Mas a transição a gente tem que estar atento. Porque com 15 anos, normalmente é aquele momento que ele vai começar a pensar, para onde que eu vou? Então, eu estou no esporte há 8, 10 anos, o que eu ganhei com isso até hoje? E o que a escola pode efetivamente me oferecer? Porque é ali que vai apertar, né? A família vai começar a cobrar. Vai fazer vestibular para quê? Quer ser o que da vida? Vai viver de ser atleta? Ou vamos começar a pensar agora um plano aqui para ver o que vai acontecer a partir desse momento. Então, com 15, 16 anos,
Tem muito jovem que já tem 10 anos de carreira, né, entre aspas, assim, treinando todos os dias, né, de segunda a sábado, com restrição social pesada, com restrição alimentar pesada. Com 15 anos você começa a ir para festinha, você começa a ser convidado para uma. Você vai ter uma vida noturna um pouco mais independente dos seus pais, né, com 16, 17 anos. E aí ele começa, opa, e agora? O que eu vou fazer? E o resultado pode começar a cair. Esse também é um fator de abandono do esporte, né? Você começa a ter uma diminuição dos seus resultados. Então a gente tem que estar atento a isso. Enquanto treinador, enquanto família, com 16 anos ele vai pensar ali e pesar o que ele vai fazer. Então, com o diploma universitário eu tenho maiores chances de emprego, o meu emprego tem maior qualidade, né, em termos de carteira assinada, etc. O meu salário é maior com relação a ter só o ensino fundamental ou só o ensino médio. Então, no esporte até agora, basicamente, até você se formar como atleta de alto rendimento, é a família que está botando dinheiro ali, né? Então, eu imagino que a natação, a compra, é a família que banca o material, é a família que banca a viagem, é a família que banca o horário do treinador. A ginástica é a mesma coisa, a ginástica é uma modalidade cara, você precisa comprar colã, você precisa comprar os equipamentos, que às vezes o clube não tem recursos para oferecer, você tem que pagar a mensalidade do clube. Às vezes o treinador não tem condição de acompanhar nas viagens, então as famílias acabam fazendo uma vaquinha para levar o treinador. E agora? Tem 16 anos, ainda tem algum nível de rendimento aqui, mas eu não cheguei lá, né? Aquela coisa, para onde que eu vou agora, né? Porque tem um peso econômico também. Eu não consegui patrocinador, minha bolsa atleta é insuficiente, minha família está gastando dinheiro com isso, e a organização familiar também gira em torno de mim aí final de semana. Tem aniversário de primo, sabe? Isso não é bobagem, isso tem que ser a vida social da pessoa. Sem dúvida. Não quero mais abrir mão, então eu chego atrasado no meu treino de sábado, não descanso suficiente no domingo, então com 15, 16 anos, essa transição ela tende a ser um pouco mais pesada, e aí são os dados que a gente tem de que mesmo nas escolas, tem algumas escolas aqui na Europa que são voltadas para o estudante atleta de alto rendimento. Mesmo nessas escolas, existe uma perda aí entre 10% e 20%, né, de desistência dos atletas. Isso é natural. Isso vai acontecer. Porque, como que você falou, o funil, ele existe e ele é muito apertado. Não é para todo mundo. Você imaginar que o Brasil leva para a Olimpíada 300 atletas, olha o universo que a gente está falando. Não, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, pouquíssimos vão chegar lá. Sem dúvida. E a ideia da dupla carreira é exatamente essa, de proporcionar a possibilidade de conciliação, mas que você aproveite as oportunidades tanto da formação acadêmica como da formação esportiva, né? Que você consiga aproveitar ao máximo, se formar, chegar ao ensino superior, ter uma transição para fora do esporte tranquila, porque isso é um tema que geraria outra live aqui também. Falar de transição para fora do esporte, as consequências de uma transição complicada, difícil, consequências psicológicas. Existem relatos aí de consumo de droga, de alcoolismo, de pessoas que não conseguem entender o que está fazendo agora que não tem vida esportiva mais, sabe? Isso é muito sério. Não, sem dúvida. Professor, olha, papo tá ótimo, sensacional. Eu só quero te agradecer. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. A gente tem 50 segundos antes da gente ter derrubado aqui. Eu quero te agradecer, assim, fico muito feliz, muito obrigado por você dispor do seu tempo, da gente poder estar conversando desse tema tão delicado, né, tão denso, né, que a gente talvez vamos precisar fazer mais lives para a gente poder estar entendendo e cada vez mais levar essa informação para os treinadores e para a família desses jovens atletas da importância da dupla carreira. Muito obrigado, professor. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Estamos às ordens aí.
Tá joia. Pessoal, muito obrigado. Se você quiser, siga o professor através do FR Costa 14 ou @Dupla Carreira Brasil, galera. Muito obrigado. Até amanhã às 19 horas com mais um programa Sport Show. Abraço. Tchau, tchau. Valeu.